Essa noite, Renato Gaúcho vai entrar no Maracanã. Mas não pelo corredor que ele conhece. Não pelo lado que ele comandou durante anos. Ele vai entrar pelo outro lado. Com a faixa do Vasco no peito. O homem que pediu demissão do Fluminense em setembro de 2025, depois da eliminação para o Lanús na Sul-Americana, vai encarar o Flusão no Maracanã. E o Flu está em terceiro lugar no Brasileirão. Com o elenco. Com o Lúcio Acosta na melhor fase da carreira dele no Brasil. Com fome de título. Isso não é jogo qualquer. Isso é o terceiro clássico dos gigantes em 2026. E o Vasco já usou 3 técnicos diferentes nesses 3 clássicos. 3 técnicos, nação. Em 3 meses de temporada. Agora chegou a vez de Renato. E a primeira parada dele é exatamente onde ele errou. Exatamente onde ele disse que se arrependeu de ter saído. Vamos entender o que está em jogo aqui. Renato Gaúcho pediu demissão do Fluminense em setembro do ano passado. A eliminação para o Lanús na Sul-Americana, em casa no Maracanã, foi o gatilho. Mas o que ele disse depois pesa, foi a pressão da internet que o fez tomar aquela decisão. Ele mesmo admitiu, se arrependeu. Aí, em março de 2026, o Vasco ligou. E Renato foi. O gaúcho está invicto no Vasco desde que assumiu em 3 de março. O Vasco estava no buraco, 15ª posição, 5 pontos em 6 jogos. Renato chegou e estabilizou. Mas estabilizar não é o mesmo que resolver. E o adversário desta quarta-feira não é qualquer um. O Fluminense de Luiz Zubeldia chega à 7ª rodada em terceiro lugar. 13 pontos. 4 vitórias. 1 derrota. 1 empate. Mesma pontuação do Palmeiras, que está em segundo. A diferença pro líder São Paulo é mínima. Uma vitória essa noite pode empurrar o Flusão ainda mais perto do topo da tabela. Mas a maior arma do Flu não é só a classificação. É quem está criando os jogos. Lúcio Acosta. O baixinho que chegou do FC Dallas e simplesmente não parou de impressionar. Líder de participações em gols no Brasileirão 2026. 3 gols e 6 assistências na temporada. Em menos de 3 meses. Para efeito de comparação, ele levou o ano inteiro de 2025 para atingir marcas assim. Agora chegou em poucos jogos. O próprio Júnior, ídolo eterno do Fluminense, falou sobre ele. O baixinho é danado. Transformou o Fluminense. Você não discute com o Júnior, nação. Do outro lado, o Vasco de Renato vai tentar brecar isso com Thiago Mendes no meio. Com experiência. Com organização defensiva. A escalação do Cruz Maltino traz Léo Jardim, Robert Renan, cuiabano, e um Renato que sabe exatamente como o Fluminense pensa. Porque ele montou parte desse Fluminense. Mas o Flu que ele deixou não é o mesmo Flu que está em campo hoje. Zubeldia chegou, ajustou, fez o Flusão engatar. John Kennedy voltando bem. Canobio e Savarino nas pontas. Martinelli crescendo no meio. Essa é a questão desta noite. Renato conhece o Flu por dentro. Mas o Flu ficou mais forte depois que ele foi embora. E agora o Fluminense quer provar isso. No Maracanã. Com a nação na arquibancada. Mais de 20.000 ingressos vendidos e ainda tinham horas até o apito. Vai ser quente essa noite no Maracanã. O Flu joga em casa. Está em terceiro lugar. Tem o melhor criador do Brasileirão. E tem um acerto a fazer com o torcedor, porque o Vasco eliminou o Fluminense nas semifinais do Carioca este ano. A nação não esqueceu. Essa noite é a resposta tricolor. E aí, você acha que o Flusão vai impor o jogo e responder o Vasco dentro do nosso Maracanã? Ou o Renato vai surpreender a gente e bater o Flu no próprio quintal? Me conta nos comentários, quero ler cada opinião de vocês. E se você quer acompanhar tudo do Fluminense sem filtro corporativo, sem jornalismo distante, se inscreve aqui e ativa o sino. A voz tricolor está sempre aqui, nação.